Imagina você entrar no lugar por curiosidade e quando voltar não vê mais a saída. E quando vira se depara com isso. Hideout, não sei falar o nome disso. Hideout. Valeu. É um mangá curto, mas o que ele tem de curto, ele tem de bonito. Mesmo sendo macabro e grotesco, a mensagem que passa é filosófica demais. E eu confesso que é o melhor mangá de terror que eu já li em toda a minha vida. Por mais que Hideout seja macabro, sabe o que é mais macabro ainda? É você que não é inscrito no canal. Eu? Calma aí, tu caiu de paraquedas aqui e não é inscrito no canal? Meu Deus. Ai. Se você gosta de conteúdo de anime, de mangá, de animações, eu vou estar trazendo conteúdo como esse. Vou parar de enrolar aqui, então fiquem com Hideout, o melhor mangá de terror. Eu me pergunto quanto tempo já se passou. 2 anos? Ou talvez 3? Já é difícil até de lembrar. O meu nome é Seiichi Kirishima. Eu sou um escritor por contrato. E este livro, indubitavelmente, será o meu último trabalho. Por ora, o que eu quero é recordar tudo o que aconteceu. Antes que se perca tudo para sempre. Espero que algum dia alguém descubra esse manuscrito. Se você leu isso, por favor, eu não quero morrer num lugar assim. Essa foi a minha honesta reação após ler esse mangá. Depois que a gente vê aquele maluco sendo mantido em cativeiro, começa a história com um casal na praia. Eles parecem distantes, meio brigados com a relação deles. E o protagonista observa ao fundo um pai brincando com seus 2 filhos e seu olhar pesando. Então ele menciona pra mulher dele que existe uma cachoeira na ilha, falando que se passarem por baixo com as mãos dadas, eles voltariam a se amar de novo. E ela retruca que ele é idiota pra acreditar nessas coisas. E mano, sério, que mulher chata, cara. Vagabunda da... Então eles vão de carro até a cachoeira, mas já tinha anoitecido. E a mulher continua implicando com seu marido, falando que ele era idiota demais, que não sabia nem aonde estava indo. Vagabunda da... Até que eles ficam completamente perdidos. E a mulher dele falando que ele era um imprestável, que ele não servia pra nada e que a morte do filho dele foi culpa dele. E depois desse comentário dela, ele ficou puto. Ele logo em seguida para o carro e fala que ficou sem gasolina. Ele pede desculpa pra ela e fala que não precisa se preocupar, pois tinha visto a luz de uma casa logo atrás. E tudo o que eles precisavam fazer era voltar ao caminho. Então ele sai do carro e vai pro porta-malas e pega uma chave grife. Que é isso, meu filho? Calma. Então eles voltam à trilha e ela pergunta se eles estão chegando. E ele se mantém calado sobre a implicância dela, que ele era burro demais. Até que no meio da escuridão, ele para. Então ele encara ela com um olhar sanguinário e fala que foi tudo culpa dela. Então ele taca o objeto nela com força, mas por incrível que pareça, ela sobrevive. E ele grita loucamente que foi ela que matou o John. Então ele avança enfurecido para atacar de novo, falando que a vida dele poderia recomeçar de novo e que iria apagar todos os vestígios dela ainda hoje. Mas ela pega uma pedra que tá no chão e arremessa nele, conseguindo fugir. E ele vai atrás dela, zombando dela que ali iria ser o seu túmulo, falando que correr não adiantava por ninguém tava aqui para ajudar ela. Até então ele se depara com uma caverna e entrando nela, obviamente, achando quem procurava, finalizando o serviço que ele tinha começado. Só que aí, meus amigos, começa o cinema, pois tinha alguém observando no fundo. Meu Deus. Então ele se sente observado e vira pra trás. E quando ele vira pra trás, ele se depara com isso. Por incrível que pareça, era um menino normal, só que ele tinha uma deficiência, uma deformação bizarra na cara dele. Já vocês vão entender mais a fundo. Ele fala que o moço é malvado e acaba sumindo. Então ele acha que ele tá tendo alucinações, tendo uma vaga lembrança do filho dele. O filho dele que veio a morrer. Então ele para de pensar e volta pra saída da caverna, deixando o corpo lá da sua amada pra apodrecer. Só que alguma coisa tá errado. Ele não encontra mais a saída, caindo literalmente num buraco que não existia ali, espalhando os seus pertences que estavam com ele. Só que quando ele pega a lanterna, ele ilumina e vê uma bola, feito para distrair algo que iria atacar ele por trás. Simplesmente o Bluezão aparece para atacar o nosso protagonista. Não mandem cebola pra minha casa. Então eles começam uma batalha épica, digna de ser vista por vocês. Mas se eu detalhar detalhe por detalhe, eu vou terminar esse vídeo só semana que vem. É, sem mentira, dá trabalho fazer isso aqui, mano. Voltando aqui pra história, nosso protagonista conseguiu desviar sim de todas as facãozadas que o velho lhe deu. Então ele sai correndo desesperado, achando que aquilo ali era um sonho. Ou senão ele tava achando que ele tava vivendo um inferno, uma espécie de purgatório que ele tava pagando pelos seus pecados. Mas não, Seiichi, isso aqui tudo é real. Então ele decide encarar sim a realidade. Mas ele tinha pisado em algo duro, parecendo uma tampa de aço. Era uma tampa de esconderijo, mano. Provavelmente onde o monstro tinha saído dali. Então quando ele abre, percebe que o monstro ficou mais zangado ainda. Parecia até mesmo que o monstro entendia algumas coisas. O nosso protagonista
protagonista ficou parado de medo, pois não sabe se segue em frente no desconhecido ou fica com o monstro até a morte. Então ele resolve sim descer as escadas, encarando o desconhecido. Mas no que ele desce, ele escorrega, escorregando no abismo profundo de escuridão, lembrando sim alguns vestígios do seu passado. Então a cena corta para um condomínio e Seth sendo demitido do emprego, demitindo porque a história dele não era adequada para o público. Então ele escuta alguém chegando em casa, era sua mulher e seu filho, desligando na mesma hora o celular na hora que ela entrou. E quando ele vai recebê-los, nota que ela fez uma ruma de compras essas que não era necessário, gastando o pouco dinheiro que tem. E aí então, finalmente nos é mostrado o filho dele, perguntando se estava tudo bem. Então ele responde que o papai estava bem, que não era para ele se preocupar. Então logo de um breve sonho, ele acorda. Acordando do seu mini sonhozinho, só o que ele não esperava era o que tinha ali embaixo. Na hora que ele se levanta, ele vê um corredor com várias portas e exalando cheiro de carniça. Então ele olha pro lado e vê um ossado humano. E o surpreendente disso é que ele ainda acha que ele tá no inferno. Agora deu cara aí mesmo, viu? Então ele vai em direção a outra porta, que nessa porta ele dá de cara com um cadáver humano. Um cadáver muito avançado em estágio de putrefação. Fala, meu Deus. Mas o terror ainda tá começando, pois ele encontra uma mulher acorrentada mantida em cativeiro. E ela força muito a falar, falando que ele era a nona pessoa, cuja já teve 8 pessoas que já passaram por ali, mas nenhuma delas saíram com vida. Então ela forçando muito a falar, ela pergunta onde está o pobre garotinho. E ele retruca que isso não importava, o que realmente importava era onde ficava a saída. E ela fala que todos estão mortos, falando que ele também irá ficar, levando um golpe por trás do blusão. Então a cena corta de ele arrumando emprego de novo, só que nunca dava bom, pois as histórias que ele escrevia eram de baixa qualidade. Então ele acaba ficando frustrado, pois o pouco dinheiro que tem, ele ainda tem que sustentar uma família. Então ele finalmente acorda, num quarto escuro amarrado e escuta um grito. O grito era perturbador, mas era a única coisa que mantinha ele são, e que infelizmente os gritos vieram a parar. Demorou um pouco para ele perceber, pois ele não passava apenas de uma refeição. Então a cena corta pra ele implorando o emprego, falando que ele iria fazer qualquer coisa que a empresa mandar e que ele poderia receber qualquer valor. Então ele acorda e se vê delirando, pedindo ajuda para arrumar um emprego. Só que finalmente alguém abre a porta do quarto e imagina quem era. Vagabunda da uva. Mano, pelo amor de Deus, essa mulher não morre mais não, cara. Então ela aparece para se vingar das coisas que ele fez. E como ela sobreviveu, bem, ele não terminou o serviço bem terminado. E ela enche o caboclo de porrada. Só que ela não mata ele, por motivos que o monstro iria terminar o serviço. E ele pede ajuda pra ela, pois ele não tava conseguindo achar um emprego. Caraca, mano, isso tá dando muita pena dele, velho. Até que ela finalmente sai do quarto falando que quem vai recomeçar a vida é ela. Cala a boca, tu é muito chato. Até que ele volta no passado de novo. Ele estava de fone escrevendo pro seu novo trabalho. Sua mulher estava no telefone falando com as amigas, falando que sim, precisava de uma bolsa nova. Então ela bate na porta do quarto falando que iria sair. Também era pra cuidar do Jun enquanto ela estava ausente, e que era pra ele tirar a roupa do varal também. Bom, ele tava de fone de ouvido e Jun resolve tirar a roupa do varal porque seu pai tava demorando demais. Jun pega as escadinhas para alcançar as roupas, acabando escorregando. Então Seth termina o trabalho, finalmente tirando os fones de ouvido, se levantando e saindo do quarto onde estava, falando que ele já tinha terminado o trabalho, que era pra eles comemorarem juntos. E ele percebe que a sandália de Jun está na varanda, com as roupas bagunçadas e a escada derrubada, até que ele vê o corpo do filho dele lá embaixo, já sem vida e todo quebrado. Ele não aguentou e não acreditou no que ele estava vendo e no que ele estava sentindo, e surtando completamente. Então ele acorda com aquele menino olhando pra ele, falando que ele tava cheirando igual a mamãe dele. Então nosso protagonista liga os pontos, percebendo que aquela mulher amarrada era a mãe desse menino, sugerindo pro menino desamarrar ele pra ele levar até a mãe dele. E assim o garoto faz. Então nosso protagonista pergunta se não tem nenhuma roupa em algum lugar da caverna, pois ele tava nu, completamente exposto e cheio de ferimentos. Então o menino leva ele a um lugar onde tem roupas e restos de seres humanos. Então ele pega umas roupas e um facão que tava jogado por lá, começando a ter esperanças, pois o garoto falou que ela já tinha fugido uma vez. Então Seth fala pro menino levar ele pro pai dele. Mano, sério, isso aqui tá bom demais. Então a cena corta pro funeral de Jun. E claro, Seth tomando toda a culpa da morte do menino. Então o sogro de Seth dá um soco na cara dele, falando que ele era responsável pela morte de Jun. E a mulher dele encara ele, falando que a culpa era dele, segurando a bolsa que ela tinha comprado naquele dia. É, mano, eu não deixei passar esse detalhe. Então corta pra cena daquela mulher indo fazer relações com aquele bicho.
Só que alguém havia furado o bucho dele. Só que esse alguém, meus queridos, era Seiichi saindo da jaula. Mano, olha a potência dessa cena aqui, cara. Então Seiichi fala que vai enterrar tudo e todos que estão aqui. Quando o nosso protagonista finalmente vai matar a mulher dele, alguém segura no braço dele. Luezão, mesmo com o bucho furado, ele ainda volta pra brigar. Mano, isso aqui tá muito bem desenhado, mano. Então eles começam a descer o cacete um no outro. E a Miki, a mulher do protagonista, acabar fugindo. Ele tenta correr atrás, mas é em vão. E quando ele olha pra trás, a besta não tá mais ali. Então ele grita dizendo que vai matar todo mundo, mandando eles saírem para acabar com isso logo. Até que alguém puxa seu casaco. Era aquele menino daquela mulher acorrentada, só que veio na lembrança dele, que era o Jun. Então a cena corta pra ele todo depressivo, ganhando sim um dinheiro bom com seu manuscrito, mas cancelando todos os contratos que ele tinha com a empresa. E sua mulher falando que ela nunca quis ter um filho pra começo de conversa. Caraca, mano, o quanto essa mulher é horrível, velho. E o nosso protagonista se afundando em mais depressão. Então a cena corta pra ela tentando sair da caverna e o monstro caçando ela. Até que de repente ela consegue ver sim a saída da caverna, se vangloriando dizendo que ela era a sobrevivente. Até que ela tem o seu crânio perfurado. Avançando um pouco, eles tiram um X1 Epic maravilhoso. E meus amigos, que luta surpreendente, bem detalhada e bem desenhada. Só que o garoto fica preocupado demais com o Seiichi, acabando não indo ver sua mãe. Então nosso protagonista fala pra Jun não se preocupar, pois logo estará atrás dele, vendo o menino daquela mulher como se fosse seu filho. E depois de um X1 épico, Seiichi consegue vencer. Então Seiichi volta pra aquela mulher acorrentada, dizendo que agora eles vão ser uma família. E ela fala que finalmente vai sair da caverna. E ele pergunta por que ela quer ir lá fora, pois tudo que ela precisava estava ali. A família dela estava completa, não precisava ela sair da caverna. Então ela fala que ele estava igualzinho o monstro que ele matou. Então ele tira a vida dos dois, perguntando o porquê nenhuma família que ele faz dá certo. Finalmente, eu tenho um favor para pedir quem quer que esteja lendo isso. Eu estive aqui sozinho por muito tempo. Por muito tempo. Eu me sinto tão sozinho. Eu quero conhecê-lo. Eu quero lhe dar as boas-vindas. Por favor, me ajude. Eu não posso mais tolerar isso. Eu não quero mais ficar sozinho. Se caso você vir à entrada da caverna, não hesite em entrar. O meu nome é Seiichi Kirishima e essa é a história da minha vida.